Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, seção 109, que é a dedicação do Templo de Kittra, tá bom? Então, a gente parou no versículo 5, a gente vai ler do versículo 6 em diante aqui, tá bom? Até o versículo 20. Começando o versículo 6 aqui, o 6 e o 7, diz assim, ó. Como disseste em uma revelação que foi dada, chamando-vos de teus amigos, dizendo: convocai vossa assembléia solene como vos ordenei. Aqui ele está falando de uma revelação que foi dada anterior, né, que é a seção Doutrina e Convênio 88, que fala lá, o Senhor chama os membros da igreja de amigo e fala para eles fazer uma escola, né, para que eles possam aprender as doutrinas do evangelho, né, e fala ali de aprender todos os assuntos, né, a escola do profeta, revelado lá na seção 88. Ele continua aqui. Como todos não têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Aqui, quando ele fala que nem todos têm fé, e para buscar diligentemente, é por meio desta busca a gente vai adquirir essa fé, tá bom? Aqui ele vai unir duas coisas, porque a fé, ela não precisa ser uma coisa ilógica, que não faça sentido. Pelo contrário, né? A fé, ela tem a sua razão, tá bom? E é o que nós vamos ver aqui. Então, o versículo 7 diz: como nem todos têm fé, buscai diligentemente, e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavra de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então, tanto pelo estudo como pela fé. Essas duas coisas não são coisas contrárias, né? Elas devem andar juntas, tá bom? Então, tanto o conhecimento por meio do estudo como a fé, eles se agregam um ao outro, aumenta o nosso testemunho. As pessoas têm o testemunho do Evangelho de Cristo, mas às vezes quando vê algo sendo confirmado pela ciência, algo, né, pelas escrituras, aumenta a fé dela. Não que a nossa fé vai se basear em fatos reais, em fatos que tenha que ter uma comprovação por meio da ciência, tá bom? Mas essas coisas agregam a nós. E aqui, né, não é colocado um contra o outro. A gente deve sim, inclusive o começo do versículo, aqueles que não têm fé, buscai diligentemente, porque ao buscar a gente vai adquirir esta fé aqui, né? Lembrando do que Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15, diz: estais sempre preparados para responder qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, né? Então, veja só, o próprio Pedro ele falou, olha, nós temos que estar preparado para responder qual é a razão, né? Então, ele não fala só da fé, qual é a razão, né, da nossa fé, por que nós acreditamos, tá bom? Então, veja que a razão, ela não é inimiga da fé, mas que devem andar de mãos juntos aí. O versículo 8 diz assim: organizai-vos e preparai-vos todas as coisas necessárias, estabelecei uma casa, assim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então aqui o Senhor, ele mostra o padrão da casa dele, como deve ser a casa dele. E também deve ser um reflexo de como deve ser a nossa casa, né? Preparada e tendo todos esses atributos, né? Ser uma casa de oração, de jejum, de aprendizado, né? Eu gosto de pegar quando nós estudamos lá a seção 88, e também tem esse versículo aqui mencionando lá. Quando nós estudamos lá, eu gosto de trocar a palavra casa por vida, pela nossa vida, né? Então, ou seja, ficaria dessa maneira aqui, ó. Preparai uma vida e organizai-a, né? Sim, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de fé, uma vida de aprendizado, uma vida de glória, uma vida de ordem, uma vida de Deus, né? Então, também podemos trocar a palavra casa aí por vida, porque o Senhor quer que nós sejamos organizados também. O versículo 9 e o 10 diz assim, ó: para que nela entrais em meu nome, para que nela saiais em meu nome, para que todas as vossas saudações sejam em nome do Senhor.
com as mãos elevadas ao Altíssimo. Aqui fala todas as coisas sendo levadas ao Senhor. Até saudações aqui, né, colocou. Ou seja, Cristo ele tem que ser o centro de nossa vida. Isso me lembrou, né, um discurso da Conferência Geral de 2015, tá bom? A alegria de viver uma vida centralizada em Cristo pelo elder Richard G. Miners, né, da presidência dos 70. Ele compartilhou o seguinte, né? Ele trabalhava ali com barro, fazendo artesanato, xícaras, enfim, vários vasos. E aí ele teve um grupo de jovens da igreja que foi, né, fazer o... E aí ele falou, vamos fazer aqui, né? E muitos ficaram animados, mas eles não conseguiam fazer aquela peça de cerâmica, o barro, aquelas coisas, até que ele pegou e mostrou, olha, vocês só vão conseguir se deixar centralizado. Então, quando colocava o barro bem no meio centralizado ali, eles conseguiam moldar ali e fazer, né, um vaso, alguma coisa. E, igual modo, se nós não estivermos centralizados em Cristo, nós não vamos ter uma boa vida. Então, todas as coisas devem estar centralizadas em Cristo aqui. O versículo, né, o versículo 10 continua. Agora, Pai, pedimos-te que nos assistas e nós, o teu povo, em tua graça, e a convocação de vossas assembleias solene, a fim de que seja feita para a tua honra e para a tua divina aceitação. Né? Então aqui é ele pedindo, né, na oração dedicatória que o Senhor aceite essa casa, esse templo, né, ao Senhor. Aqui a gente observa que o templo, né, apesar de ser uma das maiores coisas no templo é fazer os convênios com Deus, mas também ele é uma casa de aprendizado, uma casa de ordem, uma casa de fé. Tá bom? Então tudo isso está implicado ao templo aqui. O versículo 11 ao 13 diz assim, ó, e de uma forma sejamos considerados dignos a teus olhos, assegurar os cumprimentos da promessa que fizeste a nós, teu povo, nas revelações que nos foram dadas, para que a tua glória descanse sobre o teu povo e sobre a tua casa de agora em diante a ti, para que seja santificada, consagrada como santa, para que a tua santa presença esteja continuamente nesta casa, para que todas as pessoas que atravessarem os umbrais da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam compelidos a reconhecer que tu a santificastes e que ela é a tua casa, um lugar de tua santidade. Bom, acho que desses 3 versículos aqui que eu acabei de ler, a parte que eu gostei muito é que toda pessoa que entrar no templo, passar pelos umbrais da porta, possa sentir, né, a presença do Senhor, possa sentir que aquele local é um local diferente. Né? Isso, inclusive, né, quando é uma casa aberta, visitação ao templo, tudo isso faz, sim, né, as pessoas sentirem o Espírito Santo. E aqui que eu moro, perto, né, do Templo de São Paulo, eu ouço relato de pessoas que não são membros da igreja, que só de passar na frente do templo, né, já sentem algo diferente ao visitar, né, porque sempre tem alguma coisa para ver. Tem o centro de visitante lá, quando tem época do Natal, né, as luzes de Natal, as pessoas vão lá. Sempre as pessoas têm um sentimento diferente ali, né, no templo. Lembrando, né, que essa dedicação do templo aqui de Kittle, ele é um tutorial para todos os templos, né? É uma bênção também, válida em outros templos aqui. O versículo 14 e o 15 diz assim, que permite, Pai Santo, que todos os que adoram nesta casa sejam ensinadas as palavras de sabedoria dos melhores livros, que procurem conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé, como disseste, e que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo e organize-se de acordo com as tuas leis e preparem para obter todas as coisas necessárias. Então, mais uma vez aqui, ele fala das duas coisas andarem junto, tanto a fé como o estudo, né, para o aprendizado aqui. Aqui eu gostei também, quando no versículo fala, recebam a plenitude do Espírito Santo.
Então, a promessa é que dentro do templo nós podemos sentir essa plenitude do Espírito Santo, né? Fora do templo nós vamos sentir o Espírito Santo, vamos ter a companhia dele, mas aqui é uma promessa específica no templo, que ao estar no templo nós podemos sentir a plenitude do Espírito Santo. O versículo 16 aqui, 16 ao 19, diz assim: que esta casa seja uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de glória e uma casa de glória de Deus, sim, a tua casa. Que todas as entradas de teu povo nesta casa sejam em teu nome, ó Senhor. E que todas as saídas desta casa sejam em teu nome, Senhor. E que todas as suas saudações sejam em nome do Senhor, com mãos santas elevadas ao Altíssimo. Mais uma vez falando, né? E o centro de tudo é Jesus Cristo, tá bom? O próprio templo, ele representa o Salvador, tá bom? Onde nós podemos fazer convênio com ele. Aqui, a parte que nós lemos aqui agora, que eu achei interessante, é a parte aqui que fala que todos os que entrarem que entrarem de teu povo nesta casa sejam em nome do Senhor. Quando fala entrar na casa do Senhor em nome do Senhor, é não ter outro objetivo a não ser glorificar o nome de Deus. Aí eu trouxe aqui uma escritura lá de João, né? João capítulo 2, o versículo 16, que é justamente pessoas que iam ao templo, mas estavam com um propósito diferente na época do Salvador. Eram os cambistas, né? Eles queriam vender pombas, vender ovelhas. Eles estavam com outro objetivo. Eles iam para o templo para lucrar, né? Aquilo virou, né, um comércio, o templo. E não é esse o objetivo do templo, né? Tanto que aqui no templo não vende nada, né? No templo aqui de São Paulo, todos os templos, aliás, não vende nada. Inclusive, se as pessoas forem vender balinha ou gravata ali no jardim, também não pode, né? Ali é um local onde nós devemos ir para adorar ao Senhor, tá bom? Então não serve outro objetivo, tá bom? Para ganhar dinheiro, nada disso. Então, conforme o próprio Jesus Cristo teve que purificar o templo de Jerusalém, lá em João capítulo 2, versículo 16, ele disse: e disse aos que vendiam pomba: tirai-as daqui, e não façais da casa de meu pai casa de comércio, né? Então o Senhor repreendeu ali as pessoas que iam ao templo com outro objetivo a não ser adorar ao Senhor. Vamos finalizar aqui com o versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: e que não se permita que qualquer coisa imunda entre em tua casa para profaná-la. E quando o teu povo transgredir, quem quer que seja, que se arrependa rapidamente e volte para ti e encontre favor aos teus olhos, e que lhe restituídas as bênçãos que tu ordenastes, que fosses derramadas sobre os que te reverenciam em tua casa. Então, aqui o que nós aprendemos é que o templo ele é um lugar de pureza, que não pode entrar impureza lá para não profanar a casa. Porém, não é proibido as pessoas entrar. Aqui ele pede que se a pessoa quebrou os mandamentos, está profanado, que ela se arrependa rapidamente e volte-se para o Senhor. Entre no templo. E aí então, que os olhos do Senhor se voltem para essa pessoa para abençoá-la novamente, tá bom? O templo não é que a gente precisa ser perfeito para entrar no templo. Existe o mínimo que nós podemos fazer, né, para entrar no templo. Mas o templo é um local onde a gente vai e também a gente precisa se arrepender para entrar no templo, consertar a nossa vida, conforme o versículo diz aqui: arrependei-vos rapidamente, né? Eu peguei aqui um ditado popular que diz assim: errar é humano, permanecer no erro é uma escolha. Então, errar, todo mundo erra. Agora, permanecer no erro só se for uma escolha nossa. A gente tem que querer mudar, né? Se arrepender. Eu trouxe uma outra frase aqui sobre arrependimento, mas essa aqui é daquele filósofo Sêneca, né? Que ele diz assim: a maior liberdade é o arrependimento, né? O que nos dá liberdade é o arrependimento. A gente se arrepender e poder mudar,
sermos diferentes. Bom, então a mensagem de hoje falando sobre o templo é essa. Acho que o que me tocou bastante é a parte que fala das pessoas que entrarem no templo poder sentir, né, a presença do Senhor ali, de modo que seja inquestionável que o Senhor consagrou aquele lugar ali para ele, tá bom? Então acho que é uma excelente oportunidade de levar as pessoas no jardim do templo, poder sentir, né, levar no centro de visitante, aqui no caso de São Paulo, para conhecer o templo, conhecer o local sagrado, para que elas possam se sentir diferente também, tá bom? Então é essa a mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.